Queridos, nós estamos diante do episódio mais vil da história. Nada é tão terrível, hediondo, nada é tão horroroso, nenhuma outra tragédia que a humanidade viveu pode chegar perto do horror do que foi esse episódio. Contemplar o Calvário é contemplar o pior do pecado humano. É o ato mais baixo, o mais tenebroso. A vida veio até nós, cheia de graça e verdade, habitou entre nós, trazendo paz, alegria e plenitude. E o que nós fizemos foi assassinar a vida. Nós crucificamos o Filho amado de Deus e nós suspendemos o homem-Deus numa madeira. O autor da vida, a coroa da criação. Então, a gente está diante hoje de uma cena terrível. Jesus crucificado, suas mãos foram perfuradas por pregos, seus pés também. Ele está suspenso pelo seu corpo em dor. Existe uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, todo o seu corpo dilacerado pelos açoites que ele recebeu. Ele está banhado em suor e sangue. Ele está nu, desamparado, sozinho, diante de uma horda, diante de um grupo de pessoas que está celebrando aquilo que está acontecendo, que está zombando de Jesus. Pessoas que foram para apreciar, para se deliciar nesse espetáculo grotesco. Essa é a crucificação. Aqui não tem nada de belo, não tem nada de bonito. Aqui está a crueza do pecado. Aqui está a maldade humana estampada. E nesses momentos tão importantes, no ápice do Evangelho até aqui, no ponto mais alto da história que os narradores vêm contando, ouvir Jesus Cristo é muito significativo. É claro que todas as palavras de Jesus são importantes. Tudo que ele disse, tudo que ele fez é fundamental. Mas não há como duvidar da importância do que ele diz na cruz. Afinal, a gente está assistindo à morte, ao sacrifício final de Deus. E é no Evangelho de Lucas, imediatamente após a crucificação, imediatamente a ele ser suspenso, Jesus abre a sua boca e as primeiras palavras que ele diz são: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Meus irmãos, essas palavras te constrangem? Essas palavras fazem seu coração doer? Porque você percebe a força do que Jesus está dizendo? Ele se dirige a seu Pai no momento do seu maior sofrimento, no auge da sua dor, da agonia, do martírio. Ele está humilhado. Ele está experienciando aquilo que ele sofreu no Getsêmani. Aquilo pelo que o seu coração estava numa tristeza profunda até a morte. Aquilo que motivou o seu suor virar sangue. Jesus está experimentando aquele momento. Ele sabe que vai ser separado do Pai. Nesse momento de profunda agonia, no pior momento de todos, o que Jesus faz é orar por outros. Jesus não ora por si mesmo, mas ele ora por outros. Isso não te envergonha? Jesus não ora por si, ele não lamenta, ele não pede alívio, ele não abre seu coração. O foco não é ele mesmo, mas o outro. E o pior de tudo é que o outro pelo qual Jesus ora é um grupo específico de pessoas. Ele pede por mim e você, que vamos crer no seu nome, muito tempo depois? Será que ele pede pelos seus discípulos que acompanharam durante 3 anos? Será que ele pede pela sua mãe e pela sua família que vão ficar sozinhos? Jesus não ora por nenhum desses. Jesus ora pelos seus inimigos. Ele ora pelos responsáveis pela sua morte, pelas pessoas que confeccionaram a coroa, pelos homens, mestres da lei, que chamaram Jesus de blasfemo. Jesus ora pelos seus captores. Hoje é sexta-feira da paixão, queridos. Hoje, eu e você e toda a cristandade espalhada no mundo está revisitando o Calvário. A gente está diante, de novo, desse espetáculo cruel. E o que a gente veio fazer aqui? Será que Jesus não tem nada para nos ensinar? Será que a gente não é chamado a imitá-lo? O que foi que fizeram a você que é pior do que o fizeram a Jesus? O que pode ser pior do que o assassinato do inocente? Você percebe? Você entende o que eu estou querendo te dizer?
O que pode ser mais cruel do que o que Jesus experimentou? E como é que Jesus reagiu? Jesus se vinga, ele pede ao Pai que mande fogo do céu e consuma esses infiéis. Jesus vai para o Twitter, Jesus compartilha uma imagem de deboche, Jesus está xingando os seus inimigos. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Meus irmãos, a igreja evangélica tem elegido vários inimigos. A gente tem colecionado gente que a gente diz que é contrário a nós, contrário ao reino, as pessoas que querem destruir os valores cristãos, os que perseguem Jesus. E cada um tem seu lado. Cada um elege o outro como o inimigo. Cada um sabe que os outros é que são os errados. E a pergunta que fica hoje é: como é que a gente reage? Como nós temos reagido ao que nós chamamos de inimigos? E note, queridos, os inimigos são reais. Eu não digo que não são. O que esse texto ensina não é que, na verdade, os nossos inimigos não são nossos inimigos. Pelo contrário, Jesus não nega o horror. O que está acontecendo ali é um absurdo, é o maior dos absurdos, é o pior erro humano. Mas Jesus reage de uma forma muito sintomática. E como é que você tem reagido? Como é que eu tenho reagido? Esse que está na cruz é exatamente o mesmo Jesus que disse: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele nos deu exemplo. Ele suportou a infâmia por nós, ele suportou a vergonha, ele viveu a dor por você. Como ovelha muda, ele caminhou para o matadouro, para a morte. E essa morte. E agora, meus irmãos, o que nos cabe? Será que a igreja está sendo conhecida hoje no Brasil e no mundo pelo amor? Será que nós estamos reproduzindo as atitudes do nosso Senhor? Meus irmãos, isso é difícil, isso é muito difícil. Jesus nos disse desde o começo que o preço era alto, que o caminho da vida eterna envolvia uma cruz, que a jornada com Ele, para ser seguidor dele, é negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo naquilo que Ele fez. Você entende isso? A gente tem que seguir Jesus reproduzindo o que Ele fez, falando o que Ele disse, se importando com o que Ele se importou também. Jesus não pode ter uma agenda e a gente outra. Jesus não pode ter uma missão e a igreja outra. Não, meus irmãos. Seguir Jesus significa fazer exatamente o que Ele fez, dizer exatamente o que Ele disse e sentir exatamente o que Ele sente. Esse é o seu chamado. Nessa sexta-feira da paixão, em que a gente está contemplando aquilo que foi feito por nós, todo esse espetáculo terrível, foi por você. Você só tem vida hoje porque Jesus escolheu seguir em frente. Como é que está seu coração? Será que você se deixou dominar pelo ódio? Será que você hoje se comporta como aqueles que não são filhos de Deus? A pergunta nua e crua que a atitude de Jesus nos faz pensar é: você tem amado os seus inimigos? Irmão, será que não é hora da gente se arrepender? Será que não é hora da gente imitar o nosso Senhor? Custa. É claro que custa. O que sobra quando a gente escolhe esse caminho é vergonha, prejuízo, dor, sofrimento. Mas é nessa postura que a gente vai ser filhos do nosso Pai. É assumindo esse caminho que nós vamos ser identificados com o crucificado. Eu não sei você, mas eu preciso me arrepender. Eu preciso amar os meus inimigos. Eu preciso ser mais perdoador. Eu preciso ser mais parecido com o meu Senhor. Se esse é o seu caso, ore junto comigo. Que Ele nos faça uma igreja marcada pelo amor, para que o mundo possa reconhecer Jesus em nós, para que sejamos verdadeiramente filhos do nosso Pai. O mundo não precisa de mais guerreiros. O mundo precisa de mais seguidores de Jesus.